Alô você internauta, você estudante, você assinante, você chegando agora. 3 pronúncias possíveis do seu ED final. Vamos direto ao assunto. Dá uma olhada nessas 3 palavras que eu vou te propor e pronuncie cada uma delas em voz alta. Palavra 1, 2 segundos. Locked, locked. Palavra 2, 2 segundos. Closed, closed. Palavra 3, 2 segundos. Wanted, wanted. Muito bem, se você acertou as 3 e não tem dúvida nenhuma do que está acontecendo, ou tem uma memória auditiva muito clara e muito boa de cada uma dessas palavras, eu vou te dispensar da aula de hoje. Pode ir pro Instagram, pro Twitter, Facebook. Agora, para você que ficou na dúvida, se surpreendeu, ou ainda para você que quer entender tecnicamente o que está exatamente acontecendo em cada uma dessas palavras do ponto de vista fonético, English Now is on. Today's topic, 3 possible pronunciations of final ED. Special guest, Hermione Granger. I'm Hermione Granger. And you are? Claudio Nassi here. Pleasure. A aula de hoje particularmente importante. O assunto é extenso. Portanto, vou dividir o conteúdo desse assunto em 2 aulas. Essa é a primeira parte, vou cercar o problema do ponto de vista mais prático. O que fazer agora de modo mais imediato. Na próxima aula, entraremos na parte mais técnica. A gente vai se aprofundar um pouco mais no assunto. Sendo que a aula de hoje eu vou dividir em 3 partes. Na primeira parte eu vou te dar uma breve introdução e te dizer por que este detalhe de pronúncia é particularmente importante. Introdução seguida de uma dica prática rápida para depois partir para a sequência dos 3 casos possíveis, exemplos e um quiz no final. Quiz rapidinho para você testar a sua intuição e seus conhecimentos e a sua memória de curto prazo lá no finalzinho. Ah, claro, a aula de hoje também é Vocabulary Boost, também expansão de vocabulário. Você deve tomar nota de todos os verbos que forem aparecendo aqui e ter certeza de que eles fazem parte do seu repertório. Muito bem, vamos às partes. Introduction. Para começar, você sabe, temos inglês basicamente verbos regulares e verbos irregulares. Os irregulares você tem que conhecer. Sim, já falamos sobre esse assunto. Checa essa aula aqui. G-O-E-L. Para os verbos regulares é relativamente mais simples. Você vai colocar simplesmente ED no final dos seus verbos. Pode propor aí o verbo like, que vai te dar like, forma base, liked, past form, liked, past participle. And this is the first reason why. Esta é a primeira razão pela qual esse assunto é particularmente importante. Você tendo a forma base de um verbo regular, se você tiver a pronúncia do ED no lugar, você coloca automaticamente suas 2 outras colunas no lugar certo. Você ganha automaticamente segunda coluna, past form, liked, e seu past participle, terceira coluna, liked. Só a segunda coluna, só o seu simple past já justificaria você colocar esses sons no lugar. Você sabe que o simple past em inglês ocupa o espaço de pelo menos uns 3 tempos verbais distintos do português. Só isso já seria motivo para você resolver hoje esse problema. Mas não apenas isso, temos também a terceira coluna. Ou seja, colocar essa pronúncia no lugar resolve não apenas o seu simple past, mas também resolve o seu present perfect, I have done, I have worked, mas também resolve o seu past perfect, I had done, I had worked. Portanto, estamos falando de uma relação de excelente custo-benefício. Você vai investir relativamente pouco tempo aí para colocar esses sons no lugar e vai ganhar muito. Isso vai repercutir em todo o seu inglês, não apenas no seu passado simples, mas em vários outros tempos verbais. Ou seja, é praticamente impossível abrir a boca em inglês
e ficar 5 minutos falando sem cair em uma dessas formas, em uma dessas palavras, um desses verbos acabando em ed. Muito bem, o que eu vou dizer agora não tem a ver com sotaque. Tudo que eu vou dizer agora vai se aplicar a inglês americano, britânico, australiano e muito provavelmente outros ingleses que não me ocorrem agora. E vai funcionar de maneira geral. It will work across the board. Então eu vou usar principalmente falantes britânicos, mas tudo vai se aplicar igualmente a falantes americanos. Você vai notar principalmente diferenças na produção de vogais. E vai notar grandes diferenças entre as vogais dos falantes britânicos e as minhas vogais, que tendem a se aproximar mais do inglês americano. Você sabe, meu sotaque é Mid-Atlantic. Practical Tip. Então vamos lá, vamos ao Practical Tip. Você que gosta das dicas rápidas da internet, a hora é agora. Vou te dar a dica prática de como lidar com isso num primeiro momento. Serei breve, I'll be short and sweet. Para simplificar muito o assunto e ir direto ao ponto, vou te dizer que, em princípio, você ignora completamente a letra E no seu final ED. Ignora! Finge que ela não está lá. Em princípio, este E não é pronunciado. Você só vai pronunciar este E se o último som na sua forma base for ou t ou d. Nesse caso, a pronúncia é ed. Pode pensar no seu E em português, E. Você, nenê, patê, você vai chegar mais perto do som e aí pode se deixar levar pela sua intuição. Está escrito um E, pode pronunciar E no caso dos verbos cujas formas base acabem ou end ou ind. Fim da dica prática, acabou. 3 possible pronunciations of final ED. Agora adentramos a seção dos exemplos. Vou dividir em 3 casos, indo do mais contraintuitivo, do mais difícil para brasileiros, para o mais fácil. Vou deixar o mais fácil por último, vou começar com o que realmente dá problema. Vou começar com ED, pronounced T. Caso 1. Case number 1. ED, pronounced T. Como no caso do verbo para like. Já usei aqui, like, liked, liked. Dá só uma olhada aí nesse falante nativo britânico. Liked, liked, liked. I see you've packed. See you haven't. I see you've packed. See you haven't. I see you've packed. See you haven't. Packed, packed, packed. Walk, walk, walked, walked. Walked, walked, walked. Mesma coisa para o verbo ask. Asked, asked, asked. Ask, asked, asked, asked. No one asked your opinion, you filthy little mudblood. Um outro parênteses é necessário aqui. No caso de T's e D's, eu estou aqui produzindo T e T, soltando ar depois que eu coloco minha língua contra o meu dente de cima. Mas muitos falantes não fazem isso. Muitos falantes não vão soltar o ar. E a diferença vai ficar ainda mais sutil. Você pode ter, por exemplo, um falante simplesmente trancando o som contra os dentes de cima sem soltar o ar. O que acontece muito frequentemente em inglês americano. Então é possível que muitas vezes você fique ali se perguntando: ora, onde está o T? Onde está o D? Pode ter certeza que ele está ali, produzido, mas o ar não está escapando. Isso vai exigir ainda mais do seu ouvido. No one asked your opinion, you filthy little mudblood. No one asked your opinion, you filthy little mudblood. Stop, stopped. Stopped, stopped, stopped. Stopped, stopped. E por que não? Verbo work, worked, worked. Talk, talked, talked. Lock, locked, locked. As long as Dumbledore's around, you can't be touched. Ah, essa é particularmente complicada. Touched, touched. You can't be touched.
You can't be touched. Sim, temos um som tch no final da sua forma base. E o seu ED vai soar tch. Você sai de um tch para um T seco. Touched, touched, touched. Touched, touched, touched. Mesma coisa para watch, watched, sketch, sketched, scratch, scratched. E todas essas aí com essa terminação. A little bit tricky, mas você vai pegar o jeito. You'll get the hang of it. Touched, touched. Well, thanks, Hermione. Pleasure. Caso 2, caso 2. Case number 2. ED pronounced D. ED pronounced D. Esse é um pouco mais intuitivo. Você vai continuar cortando o E, mas pelo menos o som final vai ser representado pela letra correspondente. A palavra vai acabar com D, você vai prestar atenção no D, cortar o E e acabar com D. Dá uma olhada aí, mesmo falante nativo britânico. Show, showed, showed. 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 Used, used. 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 Mandrake or mandragora is used to return those who've been petrified to their original state. Mandrake or mandragora is used to return those who've been petrified to their original state. Esse requer um pouco mais de atenção, mas não temos tempo para isso hoje. Vou acabar fazendo uma aula só sobre essa palavra aí, used. Ela é mais traiçoeira do que aparenta. Guarda. Plan, planned, planned. 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 Believe, believed, believed. 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 Fear, feared, feared. Who's the one wizard Voldemort always feared? Who's the one wizard Voldemort always feared? Feared. Scare, scared, scared. I'm scared for you. I'm scared for you. I'm scared for you. Cold, cold, cold. Call me a mudblood. He did not. Call me a mudblood. He did not. Try, tried, tried. 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 Muito bem, nesse caso você notou que o Y da sua forma base, na forma do passado, segunda e terceira coluna, vai ser convertido num IED, IED. Também vai acontecer no próximo caso, dá uma olhada. Carry, carried, carried. 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 Também vai acontecer no próximo caso. Mandrake or mandragora is used to return those who've been petrified to their original state. Petrified, petrified. I love this word. Well, at first I was afraid. I was petrified. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Sensacional, Gloria Gaynor. Sensational Gloria Gaynor. E você reparou na rima, né? A rima de petrified com side. Dá uma olhada nessas transcrições fonéticas e vê que quando você vê a palavra escrita, na ortografia a rima não é absolutamente evidente, mas quando você olha a transcrição, você vê a rima perfeita entre petrified e side. First I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. Muito bem, o que nos traz ao caso 3, o caso mais intuitivo para brasileiros. Caso 3, caso 3, caso 3. Case number 3. ED pronounced id. Beleza, isso é como a maioria dos brasileiros vai pronunciar finais em ED. Vai ler o E e vai ler o D. É isso que você vai fazer agora. Lembrando que você faz isso toda vez que a sua forma base acaba em T ou em D. É o caso aí de started. Start, started, started. And this is the native speaker version. Started.
started, started, Ou ainda, want, wanted, 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 wanted. wanted. Lembrando que no caso de T's e D's, temos variantes de pronúncia. Você está sabendo disso desde a nossa já clássica aula sobre diferenças entre inglês britânico e inglês americano. Esta aqui. Você lembra ali que a pronúncia de T's e D's pode variar entre os dois lados do Atlântico. No caso desses verbos que eu estou pronunciando como started, você pode ouvir um americano mandando started e mandar um r no lugar do seu T. Igualmente, onde eu estou dizendo wanted, é muito provável que o americano solte wanted. Tá na dúvida dos fenômenos fonéticos aqui? Dá uma checada de novo nessa aula aqui. De qualquer jeito, repare, tanto para americanos quanto para britânicos, o som E vai estar lá. Caso de complicated. But it's tricky. I've never seen a more complicated potion. But it's tricky. I've never seen a more complicated potion. But it's tricky. I've never seen a more complicated potion. Or complicated in the American version. Tell me why you had to go and make things so complicated. I see the way you're acting like you're somebody else gets me frustrated. Mas já estou ouvindo você! Você que não se contenta com as dicas rápidas da internet. Você querendo saber realmente como você vai saber a diferença entre ED, pronounced t, and ED, pronounced d. Ora, você, pessoa rara, que quer mesmo saber o que está fazendo. Parabéns! Vou te pedir um pouco mais de paciência até a próxima aula. Não vou entrar nisso hoje, não temos tempo, a aula vai ficar um pouco longa demais, mas te convido a voltar aqui para a segunda parte dessa aula. Vamos penetrar um pouco mais fundo nesse assunto e na lógica fonética, som a som da língua inglesa. Quer entender mesmo o que está acontecendo? Não perca a próxima aula, a parte B desta aula. Para o quiz! Por enquanto, vamos direto aí pro quiz. Vou te propor 10 formas base. Você vai se concentrar no primeiro momento simplesmente em tirar o E de lá. Se você pronunciar o final com t ou com d, não vai fazer tanta diferença. A diferença entre os dois é muito sutil. Você consegue se safar trocando uma pela outra, pelo menos no começo. O importante mesmo é tirar a vogal. Isso vai fazer uma super diferença na sua pronúncia. E, de vez em quando, vou colocar uns verbos ali infiltrados no meio em que vai ter a pronúncia da vogal. Você pode tanto pausar o vídeo como decidir encarar tudo isso mesmo em 3 segundos. Vai lá, 10 formas base, tire o E, se for o caso, e decida aí entre som final t e d. Eu vou te dar transcrições em todos os casos. Go! You! Yes, you! Stand still, Andy! 1. Pronounce. Pronounced. 2. Show. Showed. 3. Love. Loved. 4. Invite. Invited. American version. Invited. 5. Laugh. Laughed. 6. Watch. Watched. 7. Avoid. Avoided. American version. Avoided. 8. Sketched. 9. Studied. 10. Married. Well, that's the end of the first part. The first part was good, wasn't it? Oh, you're right, first part was shit. But the second part is really nifty.
Well, that's the end. That's all, folks, for now. Do you like this class? Well, hit the like button. Do you like this course? Subscribe to our channel. Do you want more information on English Now audio exercises? Well, send an email to this address. Be here for the second part. Until then, bye-bye.